Nesse treinamento, nós iremos conhecer o sistema do PackUp. O PackUp ele foi criado para otimizar a rotina das informações que são trocadas entre o escritório contábil e os seus clientes. Após, vamos acessar a aba de atendimento. Em atendimento temos dois recursos, atendimentos e o Caru. Então, ao clicar em atendimento, ele vai trazer aqui para a gente todos os atendimentos que foram realizados. Na cor amarela é o que está em aberto, na cor verde é o que está encerrado. Então, ele vai trazer aqui, ó, se quiser puxar por status, né, a gente também consegue fazer a organização, né, dessas informações. Podemos fazer o filtro por empresa. Então, aqui a gente seleciona o tipo de filtro desejado e ele vai trazer aqui para a gente as informações. Temos a opção de visualizar para identificar o atendimento que foi prestado. A opção de adicionar um parecer ou verificar o histórico, que é a mesma opção que o visualizar. Para criar um novo atendimento, basta clicar em novo e vamos informar a descrição. Então, vou colocar aqui, ó, geração de relatório. A empresa que eu vou estar fazendo essa solicitação, então, no caso, é para gerar um relatório da minha empresa 1, do departamento contábil, né? Aí aqui até quando que deve ser gerado esse relatório e o parecer. Geração de relatório do balancete. Então, coloquei ali e eu vou salvar. Quando eu salvo essa informação, ele vai criar um atendimento para mim. Aqui no PackUp, ele vai ficar aguardando o contador. Então, quando o seu cliente ele abrir um atendimento por aqui, vai ficar aguardando o contador até que o contador ou que o usuário responsável lá no sistema abra e identifique esse atendimento. Na parte de documentos, temos aqui documentos gerais, avisos e lembretes e CND. CND a gente vai verificar no final do treinamento. Acessando documentos gerais, aqui em documentos gerais, a gente tem o acesso aos documentos que são enviados para os clientes. Na parte de documentos, a gente consegue tanto enviar quanto receber. Então, eu como contadora consigo vir aqui, novo documento, e eu consigo mandar um documento para o meu cliente. E assim como o meu cliente também consegue vir aqui em novo documento e mandar um documento para mim. A gente consegue informar aqui os dados básicos como o título, a descrição, a categoria. Dependendo da categoria, ele vai acrescentar o campo de valor. Então, por exemplo, se for cobrança, ele vai adquirir, né, vai colocar aqui o campo de valor, né, valor e vencimento. Fiscal, DP, também traz essas opções. Por que traz essas opções? Porque a gente gera guias, né? Então, aqui a gente tem que fazer o lançamento do documento corretamente. Então, a gente vai vir aqui, ó, vamos informar os dados. Vamos colocar aqui data de vencimento, o valor, até quando vai ficar disponível esse documento, a empresa e o documento. Aqui na parte do documento é muito interessante, a gente pode tanto pesquisar na nossa máquina ou arrastar. Então, se eu vier aqui, olha, deixa eu minimizar os meus sistemas para a gente ver como é que funciona, né? Olha só, peguei aqui na minha área de trabalho, tem um documento em TXT, né? E eu arrasto esse documento aqui para o site do PackUp. Olha o que ele faz. Ele vai criar, né, o arquivo aqui dentro para mim já, olha. Então, não precisei pesquisar. Se quiser pesquisar, a gente pode clicar em pesquisar e localizar na máquina. Ou, se não, pode arrastar direto que ele já pega pra gente. Vamos clicar em salvar. Ele vai salvar as informações, ó, documento criado. Vai ficar disponível aqui pra gente, tá vendo, ó? Os dados que foram lançados. Podemos clicar em visualizar para identificar esse atendimento, ó. Ele vai trazer o documento, as informações que foram inseridas. E temos ainda a opção de visualizar o anexo que foi informado nesse documento. E também fazer o download. Voltando aqui na parte de documentos. Temos a opção de consultar o que foi recebido. Essa opção de recebido é quando o nosso cliente manda para a gente.
Enviado é quando eu mando pro cliente, né? Todos. Ele vai mostrar todos, tanto os recebidos quanto enviados. E temos o apagar. O apagar é todos os documentos que foram inseridos valor. Então, sempre que a gente cria um documento, a gente coloca valor, ele fica como apagar. Aí, aqui em mais opções, temos como compartilhar, fazer o download ou excluir o documento. Então, a gente não precisa mais salvar o relatório em PDF, anexar em e-mail, mandar, né? Ter aquele todo trabalho. Vamos acessar agora a parte de departamento pessoal. Aqui em departamento pessoal, a gente vai acessar primeiro funcionários. Em funcionários, ele vai trazer aqui a opção de geração de relatório. Tá? A gente consegue gerar vários tipos de relatório fazendo um filtro. Seleciona a empresa, o status que a gente precisa, se é um funcionário específico. E depois basta clicar em confirmar e ele vai gerar um relatório para a conferência. Na tela principal, ele vai trazer aqui os status. Então, a gente pode selecionar quais são os tipos de verificações que serão feitas. Eu quero verificar, por exemplo, os funcionários que estão ativos. Posso selecionar a empresa específica, tá? Contato, né? Contrato, né? E fazer uma pesquisa mais específica. Após, basta clicar em pesquisar para que ele aplique o filtro. E aqui, clicando sobre o link do funcionário, tá vendo que ele traz linkado, ele sublinha, né, o código e o nome do funcionário? Ele vai expandir e ele vai trazer para a gente os dados cadastrais. Então, tudo que está lá no departamento pessoal do contador, que o contador alimentou o sistema, vai aparecer aqui, ó. Então, o nosso cliente, o cliente do contador, ele vai ter o acesso a essas informações. Ele não consegue editar e nem excluir, mas os dados básicos ele consegue ver. FolhaNet. A opção de FolhaNet é muito interessante, ela está sendo bem utilizada, principalmente para evitar o erro, né, das informações que são enviadas do cliente para o contador. Se o nosso cliente utiliza essa ferramenta, ele vai estar lançando diretamente para que alimente o nosso sistema e dessa forma tenha ali, evite erros, né, de valores errados. Então aqui, se ele tiver lançado um valor X, é o valor X que vai aparecer no departamento pessoal. Então, não vai ter conflito de informações. Além de trazer muito mais segurança e agilidade, porque eu não vou precisar esperar o meu cliente preencher uma planilha, mandar a planilha por e-mail, eu liberar o meu funcionário fazer os lançamentos e depois contabilizar a folha. Eu posso simplesmente dar o acesso para o meu cliente, ele vai vir aqui na opção de FolhaNet, aí ele tem duas opções. Ele pode fazer o lançamento, que vai ser essa tela aqui, ó, simples, ou através de uma planilha, onde vai aparecer uma planilha com todos os eventos que ele pode lançar e ele vai informar. Por exemplo, funcionário A, teve falta? Ah, teve uma falta. Lancei. Teve comissão? Ah, teve comissão. Deixa eu colocar aqui o mês 10 para o processo. Ó, funcionário A, teve falta, uma falta. Funcionário B teve falta? Ah, não. Mais alguém? Não, ninguém. Só o funcionário A. Tiveram comissões? Aí eu vou lançando as comissões, ó. R$400, 540, R$400. Então, aqui eu vou lançando, né? O nosso cliente, ele vai lançar isso aqui. Ah, teve hora extra? Então, quantas horas? Ah, 2 horas e 50 minutos, né? Então, a gente lança ali a informação, ó. E a gente vai lançando esses dados. Conforme a gente vai lançando, ao clicar em salvar, ele vai gerar as informações para que sejam integradas com o nosso site. Então, eu vou vir aqui, com o nosso site não, com o nosso sistema. Então, eu vou vir aqui, ó, coloquei e vou filtrar. Tudo que eu lancei naquela planilha, aparece aqui pra gente, ó. Hora extra, comissão, a falta. Observem, né, que ele traz aqui duas cores, a cor verde e a cor vermelha. A cor verde são os recebimentos, né, os valores positivos, e em vermelho são os descontos que serão feitos, né? Então, são os proventos e os descontos. Temos aqui a coluna de status não importado, ou seja, o contador não verificou ainda. Então, o nosso cliente, ele pode vir aqui, olha, e editar. Ah, eu vou vir aqui, hora extra, tá errado. Então, ele pode vir aqui, ele vai vir, vai fazer o ajuste que ele tem que fazer. Vai salvar. Então, ele vai vir aqui e vai fazer as alterações.
Alterou? Ok. Aí agora, o nosso escritório contábil, os nossos funcionários vão utilizar o DP. Quando o meu cliente abrir o site do PECUP e atualizar essa tela, o status muda de não importado para importado. Quer dizer que o contador já recebeu essa informação. Ok? Então, vai agilizar muito a rotina entre o contador, né? Entre o nosso cliente e o escritório contábil. Vai trazer mais segurança, mais agilidade e as informações vão ficar todas registradas para que tanto o contador quanto o cliente faça a consulta. Temos ainda a opção de gerar relatórios, tá? Se a gente precisar de um relatório retroativo, verificar um processo específico, a gente consegue fazer aqui essa geração. Podemos selecionar o tipo de relatório, o tipo do movimento, né? As informações, se é um evento específico. Quero verificar todos os eventos de comissão desde o início do ano. A gente consegue também gerar um relatório. Então, depois vocês podem acessar, fazem o filtro de acordo com a necessidade de vocês e basta clicar em confirmar. Lembrando que ainda é possível gerar em XLS, né, Excel, para que a gente possa fazer a consulta da melhor forma possível. Ainda na parte de departamento, temos a pré-admissão de funcionários. Em pré-admissão de funcionários, a gente tem aqui a opção de realizar a contratação de um funcionário e já deixar alguns dados básicos cadastrados. Então, o nosso cliente, quando ele for contratar um novo funcionário, ele pode já preencher alguns dados básicos, né, deixar um cadastro já pré-definido, e essa informação vai aparecer para mim lá no departamento pessoal e eu só vou complementar os dados. Então, se o meu cliente ele fez um processo seletivo, ele já tem algumas informações ali, ele pode fazer uma pré-admissão, essa informação vai para o departamento pessoal e lá depois, quando o funcionário for contratado de fato, a gente já tem ali os dados e só termina de alimentar as informações que ficarem faltando. Aqui eu vou utilizar um cadastro já pré-definido, porque ele pede muitas informações, mas eu vou passar por todos os campos. Mas para realizar o novo, basta clicar em novo pré-cadastro. Deixa eu acessar aqui a informação, ó. Vou clicar em editar. Cliquei em editar. Ele vai abrir aqui a tela para que as informações sejam preenchidas. Aí ele divide em 5 processos. Então, o primeiro processo aqui são os dados pessoais. A gente vai colocar uma foto, o nome, data de nascimento, nome de pai, mãe, nacionalidade, todas as informações referentes aos dados pessoais. Depois, temos a parte de endereço e contato. Vamos informar os dados de endereço e dados de contato, como endereço de e-mail e telefone. Após, vamos acessar documentos, vamos preencher os dados básicos de documentos. Vamos alimentar ali o sistema, olha, informando o máximo de campos possíveis. Lembrando que todos os campos que estiverem com asteriscos são campos obrigatórios. Então, já vai estar fazendo preenchimento. Dados contratuais, vamos informar a data de admissão, dias para experiência, como que foi o resultado do atestado ocupacional, tipo de admissão, se é o primeiro emprego, o tipo de vínculo, a categoria, a empresa que será amarrado, o departamento, função, o salário, o horário desse funcionário, evento de desconto, forma de pagamento. E, por fim, temos a aba de informações adicionais, onde podemos colocar dependentes e informações de vale transporte. Depois que esse cadastro é realizado, a gente clica na opção de salvar. Ao clicar em salvar, essa informação será levada para o departamento pessoal. Então, aqui a gente realizou, ó, foi realizado, está na cor verde, a cor verde é aguardando importação. Após verificar esses dados, ainda na aba de departamento pessoal, vamos acessar agora a opção de agendamento de férias. A opção de agendamento de férias ela é muito interessante, porque o cliente, ele pode, na hora que ele acordar com o funcionário dele, o processo de férias, né, o período de férias, já jogar aqui. Então, o contador lá no departamento pessoal vai ter acesso a esses agendamentos que foram feitos para que possa gerar as notificações dentro do prazo previsto pela legislação. Então, aqui nós temos 2 recursos interessantes. Vai ficar disponível para o nosso cliente. O primeiro é a previsão de férias, ou seja, até quando eu tenho que conceder as férias.
Então, aqui, por exemplo, ó, férias vencidas. Ele vai puxar os funcionários com férias vencidas e até quando que eu tenho que conceder. Se passar, eu tenho que pagar uma multa. Aí ele traz a opção de agendar. Ou seja, eu vi aqui que vai vencer, né, daqui a 3 meses. Então, já vou fazer o agendamento, que pode ser feito por aqui ou aqui por cima. Clicando sobre qualquer um dos recursos, ele vai direcionar para a mesma tela, tá? A única diferença é que aqui ele vai trazer os funcionários que já estão agendados. E aqui ele já pula para o agendamento direto. Estão vendo aqui, ó, o agendamento direto. Já por lá, agendamento, ele traz os que já estão agendados e aqui eu posso fazer um novo agendamento. Então, eu venho, seleciono a empresa que eu quero, seleciono os funcionários, pode ser mais de um, não tem problema. Então, basta clicar aqui, ó, e a gente vai informando os funcionários. Período de férias, então a gente pode colocar aqui o período desejado. Se for menos de 30 dias, ele pergunta se quer calcular o abono. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, até o dia 30, por exemplo, ele identificou que de férias apenas 21 e que o restante, né, poderá ser levado como abono. É isso que eu quero? Se eu clico em confirmar, ele puxa aqui os dias de abono, ó, 9 dias para o abono. Se eu quero pagar o 13º na primeira parcela nas férias, né? Então, marcando essa opção, ele vai pagar a primeira parcela do 13º nas férias. Anotação, posso colocar uma observação específica e depois eu clico em adicionar agendamento. Ao clicar em adicionar agendamento, ele joga aqui para baixo, olha, e eu posso clicar em salvar. Clicando em salvar, eu estou lançando o agendamento desses funcionários, né, para que sejam levados para o departamento pessoal. Então, ele puxou ali, ó, o código de cada funcionário, a empresa, o período de férias, se vai ter abono ou não. E aqui, adiantamento, se a gente vai adiantar as férias ou não. Temos a opção de visualizar, para identificar os lançamentos que foram feitos. Temos ainda a opção para excluir ou editar. Ah, coloquei a data errada, o abono ficou errado, aí o nosso próprio cliente pode vir aqui e editar. Podemos também gerar relatórios referente aos agendamentos que foram feitos. Após, temos aqui a opção de pré-demissão. A pré-demissão é quando o nosso cliente ele vai demitir algum funcionário, então ele consegue por aqui fazer a solicitação dessa pré-demissão. Clicando em nova solicitação, vamos informar aqui a empresa, vamos informar o funcionário, então a gente vem aqui, ó, e seleciona o funcionário. Documento, aí a gente vai informar se é um aviso prévio ou comunicado de dispensa. E de qual parte, né? Se é do empregado, né? Se é o funcionário que está pedindo conta ou se é a empresa. E aqui a data. Vamos colocar ali o período, ó. Vamos adicionar a solicitação. Vou confirmar. E em seguida, podemos clicar em salvar. Salvei as configurações, ele vem aqui para a tela principal, ó, funcionário B. Lá embaixo, ele traz o que está importado e o que não está importado. Então, em verde é o que ele já importou, em vermelho é o que ele não importou. Vamos agora, pessoal, verificar a aba Documento CND, que é o processo que ficou faltando. Clicando em CND, aqui na CND, a gente consegue controlar as certidões negativas de débitos. Então, a gente consegue controlar de forma automática ou manual. Vou explicar a diferença do controle manual e automático. Antes de verificar esse controle, a gente precisa primeiro verificar quais são as certidões homologadas, ou seja, quais são as certidões que já estão gerando de forma automática pelo sistema. Então, clicando aqui em certidões homologadas, ele vai trazer para a gente separando, tá vendo? Por federal e por estado. Aí, clicando ali, ele vai fazer a divisão, ó. E ele vai trazer todas as certidões que estão homologadas junto à Alterdata. Aí aqui nós temos a opção, além de consultar, gerar também um relatório com as informações que serão apresentadas. Na parte de controlar nova certidão, vamos ter a opção de certidão automática e certidão manual. A certidão automática é referente às certidões que estão homologadas, ou seja, aquelas certidões
que já estão ali com um contrato junto à Alterdata e a gente consegue gerar de forma automática. Renovação de forma automática. Já manual são as certidões que o sistema não está homologado ainda. Então, se o seu município, por exemplo, o seu estado, tem uma certidão específica e ela não consta como homologada, não tem como eu configurar por aqui, a não ser controlar manual. Ah, Valquíria, então qual é o objetivo de controlar manual se eu vou ter que acessar o site lá e gerar essa certidão ou ir até a prefeitura e pegar essa certidão? Por que eu vou colocar no sistema? Por que eu vou controlar manual? O controle manual, ele vai controlar o prazo do vencimento e ele vai notificar quando que ela vai vencer. E vai te lembrar, vai mandar um e-mail para você, uma notificação falando, ó, essa certidão vai vencer dentro de tantos dias. E além disso, além de você ter esse controle do tempo do vencimento da certidão, você ainda consegue anexar essa certidão no site e armazená-la por 5 anos. Então, você guarda em um local seguro. Então, o controle manual, ele é interessante e é importante, sim, dentro do site também, tá? Vamos verificar primeiro o controle da certidão automática. O controle da certidão automática, a gente vai selecionar o tipo de certidão. Vamos informar a empresa, ou as empresas, né? Depois, vamos informar aqui a configuração, se ela vai ser padrão ou personalizada. Como assim padrão? Padrão é de acordo com aquelas configurações que a gente viu. Lembra que se a certidão lá for uma certidão que vence de 6 em 6 meses, a gente consegue definir com quantos dias antes a gente consegue gerar? A mensal, a semanal, a anual, também é a mesma coisa. Lembra que lá em configurações tinha esse recurso da gente informar com quantos dias antes do vencimento a gente queria gerar? Se tiver marcado padrão, ele respeita o que está lá. Então, se lá tiver que estar configurado, né? Vamos supor aqui que a de FGTS é de 6 em 6 meses. E lá está configurado que de 6 em 6 meses a gente gera 10 dias antes. Ao marcar padrão, quando faltar 10 dias para o vencimento, ele já vai gerar uma certidão automática para mim, sozinho. Se tiver personalizado, eu vou definir de quanto em quanto tempo eu quero renovar. Ah, essa aqui, ela é semestral, mas eu quero colocar ela como bimestral ou trimestral. Então, eu venho aqui, eu configuro, ó, trimestral, todo dia, 1º, 2, 3. Então, eu estou configurando. Após, basta clicar em salvar. Apenas isso, pessoal. Configurei, pronto. Agora é só esperar. Eu tenho que esperar em um prazo de até 48 horas, tá? Para que o site do PECUP, ele faça o acesso ao site lá da certidão, que vai ser gerada, e possa apresentar essa certidão para mim. A partir de agora, essa certidão ela vai ser renovada sempre de forma automática. Eu não preciso mais clicar aqui em controlar a nova certidão e configurar ela, a não ser que tenha novas certidões ou para novas empresas. Aí eu venho aqui, configuro rapidamente e espero. Depois ela aparece aqui embaixo para mim, olha. Então, depois de determinado tempo, né, ela vai aparecer aqui embaixo para mim, para que eu possa consultar, ok? Antes de fazer a consulta, vamos agora para a certidão manual. Na parte da certidão manual, eu vou colocar o preenchimento todo manualmente, porque esse controle, essa certidão não vai ser gerada pelo sistema. Eu apenas vou colocar essa certidão no sistema para que ela fique armazenada e que o sistema controle o prazo dela. Então, a única função aqui mesmo da manual vai ser controlar o prazo, né, referente do vencimento e armazenar essa certidão para mim, para que fique em um local só. Então, eu venho aqui, informo a empresa, o tipo de CND. Então, eu venho aqui, ó, coloquei órgão emissor, abrangência, status, data da emissão, quando que ela vence. E aqui eu vou anexar o arquivo, ó, clico em escolher e eu anexo o arquivo que eu quero, né, que será levado aí, né, para ser apresentado no nosso site. Vou marcar aqui um qualquer. Basta selecionar o arquivo, o meu aqui não tem nenhum com a extensão, mas é só selecionar o arquivo. Notificação.
Aqui, com quantos dias antes da notificação eu quero receber aqui o aviso, e basta clicar em salvar. Clicando em salvar, ele vai salvar as configurações e 5 dias antes desse vencimento, né, quando for no dia 21/11, ele vai notificar, ele vai trazer as informações dessa certidão para que seja gerada uma nova certidão. Então, ele vai guardar aquela antiga e vai pedir uma nova. Para as certidões que são geradas de forma automática, né, ou manuais, elas vão aparecer aqui embaixo para gente, ó. Então, eu consigo ver aqui a empresa, o tipo, cadastro, vencimento, conferência e se ela tem renovação, sim ou não. Então, aqui, olha, deixa eu consultar ali para vocês visualizarem, né? Vamos selecionar aqui, olha, podemos selecionar a opção, né, do filtro de acordo com a empresa, o tipo ou o status. Então, vou colocar aqui, eu quero para a empresa 1, que esteja com efeito negativo. Vou filtrar. Aí, ele vai trazer lá embaixo para gente, ó. E aqui, eu consigo clicar em visualizar. Clicando em visualizar, ele vai trazer os dados da certidão e vai trazer ali, ó, a certidão pra gente. Essa aqui foi manual, pessoal, ó, tipo manual. Foi só um anexo colocado, ó. Deixa eu pegar aqui uma automática. Essa aqui foi manual, né? Deixa eu clicar nessa daqui, ó. Essa aqui já é automática. Ó, trouxe aqui a empresa, o tipo de certidão, o status, a abrangência e a certidão aqui para mim. Eu posso imprimir, compartilhar, enviar, né? Fazer o download ou excluir. E temos ainda a opção de aprovar, né? Foi conferido, eu já verifiquei a certidão, tá tudo certo. Como é que eu sei se ela é manual ou não? Aqui na renovação, tá vendo? Se a renovação tiver que sim, quer dizer que ela é automática, né? Ela foi gerada e configurada para se renovar sozinha. Marcando que não, quer dizer que eu coloquei ela manualmente no sistema. Então, aqui a gente consegue ter acesso a essas informações. Aqui acima nós temos um gráfico. Deixa eu voltar aqui para todas as empresas, né? Deixa eu limpar aqui e filtrar novamente. Aqui nesse gráfico ele traz o status das CNDs, né? Negativas, não existe CND para esse CPF ou CNPJ, vencidas, não emitidas, e aqui o que foi conferido ou não. Negativa é quando a gente está em dia, né? Não existe, quer dizer que a certidão gerada não tem ali para aquele órgão. Vencida, quer dizer que a certidão venceu, não foi gerada uma nova. E não emitidas são aquelas certidões que não foram geradas. A gente fez ali o controle, né? Solicitou, mas ela não foi gerada. E aqui na parte de conferência, sempre que a gente clica ali para visualizar a certidão, ó, clicando aqui para visualizar, tá vendo? Tem a opção de conferir. Então, se tiver marcado que é aprovado, conferido, ele entende ali pra gente, né, que vai atualizar aquele gráfico. Então, vai aparecer ali pra gente, deixa eu só fechar aqui. Aparece aqui, olha, conferida a quantidade e não a quantidade. Aqui apenas os gráficos mesmo, para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né? Passando o mouse sobre os gráficos, ele vai direcionar ali, olha, para aquelas certidões. Abaixo, a legenda referente ao status de cada certidão. Então, aqui ele vai trazer a barrinha com a cor e lá embaixo a legenda. Bem, pessoal, essas foram as principais configurações necessárias para que você e seu cliente possam trabalhar com essa ferramenta. Até a próxima!